Fala galera, Lucas Estevão aqui. Estamos de volta com Códigos de Carreira. Fala pessoal, Diego Tavares, e depois de um breve break, não tão breve quanto a gente queria, a gente está de volta e de volta com tudo. Fala galera, Samuel Delfino aqui. Que bom retornar nessa nova temporada, né? Vamos com tudo. Mais uma temporada aí com vocês. E a ideia dessa temporada, galera, é a gente seguir mais ou menos a mesma linha que a gente teve no ano passado, soltar um episódio a cada 2 semanas. Só que além dos episódios que a gente entrevistava um convidado de alguma indústria diferente ou alguém que já está mais avançado na carreira, a gente quer fazer episódios um pouco mais dinâmicos entre a gente, onde a gente vai discutir um assunto interessante, algo que saiu na mídia, ou algo que a gente tem estudado, algo que tem impressionado a gente. E a ideia é que a gente consiga trazer não só a visão da galera de fora, mas também que vocês conheçam um pouco mais da gente, para que vocês vejam o que a gente trabalha, o que a gente está discutindo, o que a gente está aprendendo, porque acho que a gente também tem bastante coisa para compartilhar e acho que vai ser bem interessante. E eu acho também legal quando a galera contribui falando o que eles querem ouvir, sabe? Trazendo sugestões de tópicos, pessoas. A gente vai estar de olho aí nas redes sociais, quem vocês estiverem comentando. Fiquem à vontade aí para pedirem sugestões de pauta. Eu acho que uma das sugestões que a gente recebeu quando a gente colocou a pesquisa para a galera avaliar o podcast, algumas pessoas falaram sobre a gente receber alguém de recrutamento, para dar dicas de processo de recrutamento, currículo, entrevista. Então é um dos assuntos que a gente quer abordar nessa temporada. Então contribui aí, galera. Manda pra gente mensagem mesmo, falando aí o que vocês esperam, quem que vocês querem que a gente traga aqui e que tipo de assunto vocês querem que a gente aborde. E eu já vou começar essa temporada com um plug e um puxão de orelha. Eu tava olhando os dados do nosso podcast e a gente teve bastante plays, já tem bastante gente escutando, o que é bem legal. Vamos ver que a galera tá escutando e curtindo. Muita gente que escutou e voltou para escutar os próximos episódios, isso é bem legal. Mas a gente tem pouca gente seguindo ainda. Eu tô vendo aqui, a gente tem 300 seguidores no Spotify, que é quase 10% da galera que realmente tem escutado a gente. Escutou um episódio, gostou, escutou um outro e gostou, segue a gente, porque vai ajudar mais pessoas que têm um perfil parecido com o seu a conhecerem o nosso podcast e talvez começarem a seguir e aprenderem um pouco mais com a gente também. Massa, então é isso aí, galera. Bom, eu queria dar o kickoff na nossa conversa de hoje aqui, perguntando pra vocês. O que vocês têm estudado aí? O que tem sido pauta no dia a dia de vocês aí? Eu vou começar com um bem óbvio, IA. Acho que eu duvido que eu seja o único que foi atropelado por IA, que sempre acompanhou e sempre ouviu falar, leu um pouco aqui e ali. Eu estava em um congresso há 10 anos atrás, onde estava anunciando grandes breakthroughs na Deep Learning, e eu falava: "Ó, esse troço no futuro vai ser legal". E o futuro chegou, né, parece que do nada, parece que Atropelou, né? O futuro praticamente atropelou. todo mundo agora é obrigado a aprender. Igual eu estava conversando com minha esposa ontem, parece que hoje aprender de ChatGPT ou de qualquer prompt engineering, quase que aprender o pacote Office quando a gente era adolescente, sabe? Que é obrigação, você precisa saber, mesmo que você não trabalhe diretamente com isso, de alguma maneira isso vai afetar seu trabalho lá na frente. Então você precisa saber o pacote Office. E eu esbarrei nisso, eu estou estudando bastante essa área de, principalmente, agentes inteligentes, e eu esbarrei numa biblioteca que eu achei muito legal, chama Krill AI, e ela foi desenvolvida por um brasileiro, o João Moura. Talvez a gente consiga convidar ele para participar do podcast um dia. João Moura, você tá escutando? Tá convidado. Mas quando eu testei essa ferramenta, eu fiquei assustado. Foi a primeira ferramenta que eu usei que realmente eu pensei: "Poxa, acho que a gente tá chegando num nível um pouco mais avançado do que eu imaginava". Como é que ela funciona? Eu vou dar um exemplo que eu usei. Eu tenho uma ferramenta que a gente está atualizando o Java de 8 para Java 21, e eu tenho que escrever um post no projeto open source explicando o motivo por isso. Só que atrás disso tem um grande impacto para todo mundo que usa a ferramenta, então exige muito mais opinião do que a minha de desenvolvedor. Se eu chegasse, por exemplo, para o ChatGPT e perguntasse: Me ajuda a descrever uma explicação de por que vale a pena atualizar um projeto para Java 21". O ChatGPT ia gerar uma resposta bacana, mas geralmente com um ponto de vista. O que o Creo me deixa fazer é criar diferentes agentes. Então eu criei um agente que é um Senior Software Engineer, aí eu consigo escrever qual que é o goal desse agente, qual que é o projeto de vida desse agente, qual que é o histórico desse agente. Então, tipo assim, você cria meio que uma persona para quem vai estar respondendo a sua pergunta. Então eu criei um Senior Engineer, criei um Product Owner, um PO,
e criei acho que um junior engineer, cada um com uma visão diferente de mercado, com interesses diferentes, bem baseado no que eu sei que é a população do meu projeto open source. E com o Creo AI você consegue pedir para essa galera se reunir e discutir o assunto, e chegarem em uma conclusão. E você consegue dar uma tarefa para cada um deles, dar uma ferramenta para que cada um deles tenha acesso. E você consegue ver o histórico de interação? Sim, você consegue ver o Parece histórico de legal. interação entre uma e outra. Inclusive você consegue fazer com que cada uma delas use um modelo LLM diferente. Então você consegue falar: "Esse aqui vai usar o Llama 2, esse vai usar o ChatGPT-4 e esse vai usar um modelo local". Então você consegue pegar coisas que são boas em modelos diferentes e, de pontos de vista diferentes, chegar a uma conclusão. E eu vou te falar, lendo a conversa, me pareceu muito uma reunião que eu teria com a galera da equipe, entendeu. Achei muito legal e a resposta final foi, eu diria, 3 vezes melhor do que uma resposta direta se tivesse perguntado só para o ChatGPT, tá. Porque ele conseguiu literalmente pegar a visão de um PO, de se preocupar: "Calma, o que que isso traz de valor para o usuário? E quem mais vai ser afetado?". E pegar a visão, por exemplo, do junior engineer que fala: "Poxa, é chato desenvolver algo velho, eu quero desenvolver algo que seja mais novo". Ele conseguiu meio que juntar isso tudo e gerar uma resposta que conseguiu pensar em todos os pontos e tudo mais. Eu posso literalmente copiar e colar o que ele escreveu, sem nenhum problema, que tá perfeito para o contexto que eu tenho. E como que, se a gente for comparar ele com o ChatGPT, porque o ChatGPT tem algumas versões, né, vou colocar 3 e 4 pra ficar fácil. Como que ele se compara com ele em termos de dados atualizados? Ele usa o ChatGPT por trás, né, na prática o Creo AI é só uma API no topo do ChatGPT. Entendi, mas qual versão dele? Você consegue escolher qual, eu coloquei a 4, Ah, entendi. mas você consegue colocar em cima da 3.5. Agora o que é legal é que ele consegue usar ferramentas externas. Você consegue ter uma API de uma ferramenta que chama LangChain, que é um framework de AI, que você consegue definir ferramentas que são usáveis por sistemas de LLM. Então, você meio que cria uma API que uma LLM consegue chamar. Então, por exemplo, no meio da conversa, você vê um dos agentes falando: espera que eu preciso pesquisar sobre isso. Aí ele pesquisa no Google, sumariza a resposta, baseado no resumo dessa resposta, aí ele cria a resposta dele. Então ele pesquisou dados novos que não faziam parte do treinamento inicial, entendeu? Cara, isso é bacana. Isso é muito legal. Um dos grandes fatores limitantes da versão anterior do ChatGPT é exatamente a desatualização e o fato da versão não paga não conseguir fazer esse tipo de pesquisa ali imediata, sabe, buscar um dado que eu tenho agora atual e considerar ele para resposta. É. Não tem comparação pra mim hoje o GPT 3.5 e o 4. O 4 com acesso à internet, com acesso a pesquisar no Bing, traz uma diferença muito grande. Eu lembro que há um tempo atrás eu fiz uma pesquisa sobre, eu tinha uma ideia de um negócio, eu queria fazer uma pesquisa de mercado, ver quais sistemas existiam. E eu tô me forçando a não usar o Google, tentar usar o ChatGPT pra tudo que eu posso. Aí eu pesquisei, pedi pro ChatGPT, fiz uma pergunta bem específica porque eu queria, e ele fez a pesquisa no web, fez um resumo de cada um dos produtos e selecionou da lista quais que mais pareciam com a minha ideia. Então ele falava, tipo assim: "Esse produto consegue fazer o que você quer fazer, mas ele não é especializado nisso. Não, esse aqui faz exatamente o que você quer e já existe há 3 anos". Então, inviabilizou minha ideia, por exemplo, porque Entendi. ele já conseguiu me dizer: "Olha, não vale a pena investir, porque já existe isso e é bom, e todo mundo usa", entendeu. Cara, você falou sobre Google, mas vocês já chegaram a utilizar o Bard na pesquisa do Google? Não usei ainda. Já utilizei. O que você achou, Samuel? Eu tive a impressão que o ChatGPT, o gratuito, eu não tenho pago, né. Vocês pagam? Vocês estão pagando? Eu pago. Eu não. E retorno de investimento 100%. Eu tive a impressão que o ChatGPT, e é engraçado, eu utilizei o Bard tem uma semana, 2 semanas atrás, porque eu fui entrar no ChatGPT, o gratuito, ele chega um momento do dia que tem muito tráfego e ele, tipo, não tá disponível, o servidor não disponível pra versão free. Então aí eu fui para o Bard, né. Já tive essa comparação anterior, eu prefiro o ChatGPT, eu não sei porquê, eu não gosto muito dos retornos do Eu do também Bard. prefiro, porque ele é mais direto, né, cara. O Bard, ele vai te dando sugestões, aí você tem que ir navegando naquelas sugestões, apesar de que você pode colocar input também, né. É. Mas, de maneira geral, eu achei o ChatGPT mais objetivo. Sim, sim, é. E, cara, voltando ao que o Diego falou sobre essa pauta de AI ainda tá em alta, hoje eu estava lendo uma notícia sobre as declarações do Elon Musk sobre a Tesla, como ele acredita que a empresa deve ser percebida.
Ele basicamente falou que muita gente vê a Tesla como uma empresa de fabricante de carros, mas que na verdade a expectativa dele é que as pessoas percebam a empresa como uma empresa de AI e robótica, que é esse tipo de tecnologia que vai em algum momento ser o cerne de toda a empresa e de tudo que ela faz em termos de produtos e serviços para todo mundo. Cara, achei bem interessante. A AI continua aparecendo aí no topo de tudo, continua em alta. Exato, até na nossa off-season aqui, que teve a demissão e a recontratação mais rápida do mundo, e o Microsoft entrando lá na cadeira lá, né, cara, do ChatGPT, né? Tá bem movimentado mesmo, né? Cara, confusão. Eu vi uma reportagem sobre análise de mercado do ano passado, parece que da S&P 500. Eu não vou lembrar os números exatos, mas acho que era top 20 das empresas que estavam no top 20 das empresas que mais renderam no ano passado. Acho que 19, o rendimento pode ser linkado diretamente com AI. Então, assim, o boom que segurou o mercado ano passado nos Estados Unidos está bem ligado com AI, porque é o que precisava para meio que dar uma levantada e trazer mais interesse em investimento, né? E queira ou não, tá trazendo retorno. Exato, eu lembrei de um outro fato que aconteceu recentemente. A Microsoft, pela primeira vez, alcançou um valuation de US$ 3 trilhões, superou a Apple, se tornando a empresa mais valiosa do mundo. E uma das razões que as pessoas que avaliam valuation e o mercado de forma geral acreditam que justificam esse acontecimento é o fato da Microsoft ter focado em AI ao longo dos últimos meses. Ter adquirido empresas, OpenAI, por exemplo, e ter dado esse feedback para a comunidade de investidores. Estamos focando em AI. Deu resultado. Isso meio que ressuscita a imagem da Microsoft, né? Porque antes desse boom de AI, quando a gente pensava em Microsoft, a gente pensava da Microsoft antiga, né? A gente pensava no CEO gordinho dançando lá no palco pagando mico, entendeu? A gente não lembrava de uma empresa que ainda conseguia inovar. E quando ela se envolve muito de perto com a OpenAI, a ponto de ter impacto no retorno do CEO, a ponto de conseguir implementar as tecnologias diretamente na busca deles, isso traz de volta o spotlight para a Microsoft como empresa que ainda consegue inovar, né? Com certeza, quem pesquisava no Bing, né, velho? Eu acho que eu nunca tinha pesquisado no Bing. Eu usei 2 vezes e falei: "Que bosta". Mas hoje em dia, eu não uso o Bing mais, mas eu tô usando o ChatGPT pra tudo. Não, foi jogada de mestre. Os caras realmente conseguiram enxergar, né? E fizeram a jogada de mestre, né? Cara, que movimento louco, né? Que aí demitiu todos os outros, né? Voltou o CEO, demitiu todo mundo que era do conselho, que demitiu ele. E a Microsoft ainda conseguiu uma cadeira lá no conselho, né? Lá dentro da OpenAI. Caraca, velho. Jogada de mestre. Tiveram visão de mercado. Cara, mas assim, a Microsoft ela teve um crescimento muito rápido. De 2018 para cá, ela mais que dobrou o tamanho dela. E eu acho interessante também que ela começou a diversificar muito. Todos esses últimos anos, as empresas que ela adquiriu, GitHub, LinkedIn, OpenAI, coisas completamente assim, a grosso modo, né? Desconexas, né? Mercados diferentes, com propostas diferentes, públicos diferentes. Enfim, como eu falei antes, tá dando certo. Vamos pivotar um pouquinho aqui. Samuel, algo que você tem estudado, experimentado, que tem mudado sua vida ou tem te gerado algum impacto? Cara, nessa off-season aí, eu saí da empresa onde eu tava. Na próxima semana eu já começo em outra. Eu foquei muito nesse momento. Eu acho que assim, eu tava muito cansado. Eu queria focar, eu tava sentindo muita falta de voltar a estudar, mudar as coisas, né? Na outra empresa. Eu tava num ritmo muito frenético, trabalhando muito, fazendo pós. Ficava incomodado muitas vezes de não conseguir ler os textos da pós que eu queria, que eu achava interessante, mas por causa do cansaço mesmo. Então eu aproveitei para descansar um pouco, esfriar a cabeça. Estudei muito sobre, assim, eu comecei a buscar emprego, né? Eu saí da empresa, na verdade, não tinha nada em vista. Então eu tive que buscar, primeiro entender, cara. Eu até conversei com o Lucas, eu tive a oportunidade de conversar com o Lucas sobre o que eu descobri nesse processo do próprio pitch, né, nas entrevistas, né? Eu fiz muitas entrevistas, na verdade eu já vinha fazendo entrevista já há algum tempo, e eu vi uma necessidade de melhorar. Então eu estudei muito sobre esses processos seletivos,
como eu consegui resumir minha carreira bem para fazer um bom pitch. Aproveitei também, né, para ver muita vaga, né, você acaba mandando para muitas empresas. Então eu acabei até usando o Notion, aí já falando de ferramenta, usando o Notion tanto nas entrevistas que eu fazia, de respostas que eu não sabia responder direito, eu registrava tudo. Então eu comecei a registrar tudo, todos os meus aprendizados, todas as perguntas que eu fiquei, assim, incomodado na entrevista de não saber responder, de momentos da entrevista que às vezes eu demorava muito e que no final das contas não somava nada para o recrutador. Eu consegui, assim, desenvolver muito, assim, nessas entrevistas que eu participei. Hoje eu já tenho um pitch, assim, lapidado, vamos dizer assim, peguei, assim, as perguntas que mais perguntadas, então eu consegui, dentro mesmo, usando o Notion, né, fazendo uma base de dados ali, separando cada processo seletivo, já desde a descrição da vaga, fazendo avaliação ali de tudo que pedia, estudando. Então gastei um tempo, já que eu tive um tempo livre, né, fiquei 45 dias, mais ou menos, desempregado. Então eu usei esses dias muito para estudar as coisas que eu via que estava muito recorrente, a cobrança dela, né, até para entender o que que o mercado está pedindo, o que que essas vagas estão pedindo. Aproveitei para pescar algumas aulas também, para relembrar algumas aulas importantes que eu tive na pós, refazer algumas leituras que eu estava vendo que estava importante. Então, assim, eu usei esse tempo para isso, assim, fui feliz, né, consegui, eu acho que eu consegui, porque semana que vem eu já estou começando no cargo, que eu era uma coisa que eu queria. Parabéns, cara. Parabéns. Valeu, valeu. Eu tenho algumas perguntas, Samuel. Eu achei muito legal que você falou que, bom, você usou o Notion como sua ferramenta principal aí para se organizar durante esse período que você estava ativamente buscando uma nova oportunidade. Eu achei interessante que você falou que você pontuava as perguntas que você não estava se sentindo confortável para responder ou estava respondendo mal na sua perspectiva ou demorando, e utilizava isso para você treinar e também treinar o seu pitch. Quando você fala de pitch, você está falando da sua apresentação pessoal? O meu aprendizado inicial foi, sempre no começo da entrevista, fala um pouco sobre sua trajetória. E eu descobri que essa parte da trajetória eu estava gastando muito tempo me atendo a detalhes que pouco importavam no final. Então, às vezes, a entrevista ali tinha 45 minutos, normalmente é isso, 45, quando a conversa inicial normalmente é até menor, 30 minutos, 50 minutos, né, não tá passando muito disso. Eu estava vendo que às vezes eu gastava 30 minutos falando da minha carreira, me atendo a uns detalhes assim. Gosta de falar, né, Samuca? Gosta de falar. Eu sou uma pessoa, né, comunicador, então assim, então a primeira a primeira coisa que eu fiz e que fez muita diferença, eu já começava: "Beleza, vou resumir minha carreira, meus 10 anos", porque são 10 anos de carreira, se eu for ficar atendo a muitos detalhes, realmente, sabe. E realmente aí você quer contar tudo, mas o recrutador não quer saber tudo. Cara, isso faz muito sentido, porque muita coisa tá no seu currículo também. Tem muito detalhe que ele vai estar no seu currículo e o recrutador, bom, se ele se preparou, ele já olhou seu currículo, tem muita coisa que ele já sabe. Então isso tá fazendo muito sentido pra mim. Mas de maneira geral, o que que compõe o seu pitch? O que que você não pode deixar de falar, na sua opinião? Eu acho que o seguinte, o que os recrutadores querem saber, né, e eu, por exemplo, estava procurando um cargo de gestão. Eu acho que até isso aí foi um pouco difícil. Gestão, normalmente, eu entendi nesse processo que é um processo mais pesado, né. E se você for entender do lado do recrutador, poxa, ele não vai pôr um líder de equipe qualquer, despreparado. Ele tem que ter certeza que você vai dar conta do recado, né, porque é um cargo de muita responsabilidade dentro da empresa. Então ele quer ver resultados. Então, assim, quando eu fiz resumir meus momentos de carreira pô, essa primeira fase da minha carreira, eu separei em momentos-chave. Em cada momento-chave, eu pus qual que foi meu principal aprendizado, os resultados, o que isso me gerou, para ir para a próxima fase. Que é legal que eu consigo conectar, mas assim, ser bem assim: "Ah, eu era assim, eu comecei especialista, e eu aprendi isso e isso", né, depois eu fui empreender, cara, aí eu aprendi a ser eu tive que ser generalista, eu entendi o que que o mercado estava me pedindo.
Depois eu fui ser gestor, descobri a gestão de pessoas, consegui aí eu vou falando dos resultados, né, dos números também, eles gostam. E também é bom pôr umas palavrinhas, assim, mais técnicas no meio e tal. Cara, é uma dica boa. É uma dica muito boa, porque quando você fala sobre dividir a sua carreira em fases, e para cada fase, pelo que eu entendi, você dá um resultado ali ou fala a parte mais relevante que você conquistou durante aquele período, né? Isso dá oportunidade para o recrutador escolher a fase que talvez ele queira aprofundar mais. Ah, uma vaga de gestão. Pô, me fala mais sobre o seu período da sua trajetória que você estava de fato atuando como gestor. Eu não quero saber o início da sua carreira, quando você estava lá estagiando, depois trainee, depois não sei o quê. Eu quero focar nessa parte. E você consegue aproveitar melhor o tempo da entrevista para destacar aquilo que vai conectar as suas habilidades com o que a vaga está precisando. Então é bom para os dois lados, na verdade. Interessante pensando num tempo de entrevista, 50 minutos que você falou, 40 minutos de entrevista. Você tem 2 opções, ou você de cara faz igual você estava fazendo antes, e lista a sua carreira inteira, e torce para nessa lista da sua carreira inteira você ter citado os pontos em que o entrevistador estava interessado em saber, porque ele não vai ter tempo de fazer muita pergunta. Ou você faz igual você aprendeu a fazer depois. Você dá meio que o índice da sua carreira. "Ó, tá aqui o índice da minha carreira. Qual ponto você quer que eu abra e te explique mais?", entendeu? E acho que quando a gente consegue criar uma descrição da nossa carreira sucinta, de uma maneira que é bem se alguém escrevendo o que você tá falando, e dar certinho os bullet points de cada trecho da sua carreira para que alguém conseguisse escolher: "Espera aí, calma, eu quero saber mais sobre isso aqui. Não, espera aí, acho que esse ponto aqui eu tenho que expandir um pouco mais, que pode ser que ele tenha tido contato com o que a gente quer que ele trabalhe", entendeu? Então acho que a segunda abordagem é muito mais inteligente, porque ao invés de contar com a sorte de você ter falado o que o recrutador queria saber, você dá a ele a chance de perguntar: "O que que você quer saber?", entendeu? "Eu posso te provar que eu sei ou não sei, mas eu vou te falar o que que eu fiz para você ter onde perguntar", entendeu? Cara, e eu posso falar com convicção, na minha carreira eu já fiz mais de 300 entrevistas. E normalmente a gente tem um tempo bem contado ali, né? É pouco tempo para você fazer uma avaliação da carreira de uma pessoa. Então, quando o entrevistado ajuda o entrevistador, me dando a oportunidade de guiar a entrevista naquilo que interessa, mais interessa para mim, isso me ajuda demais como entrevistador. Uma coisa que eu gosto de fazer como entrevistador é sempre abrir um tempo no final para que o candidato ele tenha liberdade de falar qualquer coisa que ele queira. Eu sempre deixo ali pelo menos 10 minutos para que ele possa falar qualquer coisa. Talvez ele ao longo da entrevista ele se sentiu inseguro com alguma coisa, não conseguiu explicar, alguma coisa da melhor forma, porque ficou nervoso, ele vai ter a oportunidade de corrigir aquilo ali. Enfim, fazendo uma retrospectiva aqui do que a gente falou. O Samuel falou sobre a importância de ter uma ferramenta para controlar os processos, sugeriu o Notion, que eu também uso e sugiro, muito boa. Falou sobre treinar, tomar nota daquilo que não deu certo durante as entrevistas e treinar uma pergunta que eu não consegui responder de forma adequada, uma pergunta que eu fiquei nervoso ou que eu não sabia como responder, anotar aquilo ali e treinar para se preparar para as próximas. E falou sobre ter um framework para o pitch de apresentação, né? Que no caso é dividir em estágios a carreira e fazer um highlight aí dos resultados para cada estágio. É, e assim como um pitch de uma ideia de empresa, de startup, eu acho que esse pitch tem que estar na sua cabeça, assim, não decorado para não ser algo mecânico, mas algo que é natural já. Se alguém te perguntar: "Quem é o Samuel profissionalmente?", pá, você já solta, entendeu? Eu lembro que na época eu estava fazendo muita entrevista, que inclusive foi na época que eu consegui passar pra entrevista de onde eu tô hoje. Eu lembro que eu tinha feito tanta, mas tanta entrevista e treinado tanto meu pitch, que eu lembro que teve um dia que eu estava escalando na academia de escalada lá em BH, na Rocas, e o telefone tocou. Eu estava na parede, vi o telefone tocando, desci, peguei o telefone, saí, atendi, e era um entrevistador. Falou: "Ah, eu vi seu currículo aqui e tal, e tal, e tal. No Tô susto. querendo marcar uma entrevista, você pode falar um pouquinho sobre você?". Na hora já clicou, pluf, eu já soltei o pitch certinho. Parará. Na hora que eu terminei de soltar, eu falei: "Gente, eu lembro que nas primeiras entrevistas era tão difícil responder essa pergunta. Hoje responder quem é o Diego profissionalmente já saiu tão natural, porque eu posso estar fazendo uma coisa nada a ver, sem me preparar, todo suado, não preparado pra uma entrevista,
na hora o cérebro já clica e já consegue responder, porque eu treinei. Eu Exato, não a só peguei e preparação. estudei ali, mas eu treinei, eu me preparei. E sai muito mais natural e muito Também mais é uma jornada de autoconhecimento também, né, Diego? Nessa jornada eu pude, assim, eu tive esse tempo livre, eu acho que eu pude esfriar um pouco a cabeça, entender o que que eu quero pra minha carreira, o que que eu sou, o que que eu construí nesse tempo todo. Então, assim, eu acho que antes de construir o pitch é muito importante você saber o que que você quer. Refletir sobre isso, né, E cara? refletir, velho, o que que boa. você construiu, o que que você fez, né? Aí o recrutador vai lá, pede, né, do jeito que a gente estava conversando aí, pede para abrir tal, e aí, você como gestor? Aí eu posso, por exemplo, falar: "Olha, quando eu era especialista, né, eu me desenvolvi muito, né, então hoje, como gestor, quando eu preciso treinar alguém, sei treinar, eu sei o que que ele tá vivendo, porque eu já fui um especialista. Então eu tenho facilidade de treinar especialista. Então, assim, eu busco lá, né, eu puxo de lá, né. Mas, cara, primeiro, antes de fazer qualquer pitch, né, não adianta também fazer um negócio, só para deixar bonitinho para recrutador, né. Hoje a gente já tá tendo que fazer, né, eu me peguei fazendo currículo, meu currículo, para robô e eu falei: "Cara, que engraçado, eu tô fazendo currículo para robô ler, pensando nas palavras-chaves, eu não estava fazendo para recrutador ler". E assim, e se nossa entrevista Isso é também for, importante, né, cara. se nossa entrevista for pra, tipo assim, também só pra, a gente tem que entender o que que a gente quer. Cara, eu só vou pontuar rapidão o que você falou sobre fazer o currículo para robô. Isso é necessário, cara, porque a maioria das empresas hoje não dá conta, não tem mão suficiente para avaliar todos os currículos. Então vai ter um sistema de ATS que vai filtrar os currículos baseado nos critérios que a empresa determinar. Por exemplo, tempo de experiência, palavras-chave, como você falou. Então você como candidato precisa garantir que o seu currículo vai estar preparado para esse tipo de sistema. Uma dica básica, por exemplo, é não ter imagem nenhuma no currículo, não ter nada gráfico. Conseguir organizar ele com a maior simplicidade possível. Mas eu quero te perguntar uma coisa que eu acho que é muito importante também. Você falou que ficou 45 dias nessa jornada. Como que você lida com as frustrações e das negativas? Tem uma oportunidade, a oportunidade se fecha. Pô, aí fecha de novo. Fecha de novo. Fecha de novo. Como que a gente lida com isso, cara? Até chegar ao sim, a sua experiência, baseado no que eu ouvi recentemente de outros amigos que passaram pela mesma coisa, foi até rápido, se a gente pensar. 45 dias foi rápido. Assim, como eu falei, baseado nas experiências de pessoas próximas que, que passaram por isso também. Eu tenho colegas que ficaram 8 meses nessa jornada. 8 meses. Imagina a quantidade de nãos que essa pessoa recebeu. Tem um colega que ficou 3. Como lidar com isso? Cara, terapia. Terapia. Velho, assim, eu posso dizer que emocionalmente é muito desgastante, é cansativo demais, assim, porque você põe expectativa, e ainda mais, assim, nem nas vagas, assim, as vagas você acaba até acostumando, porque é tanto, assim, que, tipo assim, você manda currículo e nem te responde, nem te dá um retorno. Essas aí você já até acostuma, mas as piores são as que você vai até no fim, e chega lá no fim e morre na praia, né. Cara, porque assim, Aquele balde de água fria. inevitavelmente você vai criar expectativa. Eu que sou uma pessoa ansiosa, então eu posso dizer, eu tô tratando ansiedade, eu tô tomando remédio para ansiedade e estou fazendo terapia também. Então, assim, não é fácil, né. Então, agora nessas últimas semanas foram difíceis, que eu estava em 3 processos seletivos ao mesmo tempo. É muita ansiedade para administrar. Por isso que eu precisei da medicação, né, entendi isso, né, conversei com a psiquiatra, muitas conversas com a minha psicóloga também. É desgastante emocionalmente, assim, mas faz parte, né, você acaba se tornando um pouco mais resiliente nisso, cara, assim. E olha que eu nem estava, né, igual você falou aí, essa galera aí de 8 meses procurando. É muito tempo. De vez em quando a gente vê, né, esbarra em alguma postagem no LinkedIn e fala assim: "Gente, eu tô desesperado, é um pedido de socorro, pelo amor de Deus, me arruma uma vaga. Eu tenho filho, não tenho mais como pôr comida em casa". Eu, graças a Deus, não cheguei nisso, mas eu fico imaginando as pessoas que chegaram nisso, né, tem esse outro fator. Eu não, tipo assim, eu com o acerto que eu estava, tranquilo, sabe. Eu só estava assim, é porque é tudo muito incerto, né, você não sabe quando vai chegar, aí você fica: "Ah, cara, como é que vai ser o próximo mês? Será que o dinheiro vai dar, né,
tal, e tem isso também, né, essa incerteza do futuro, Exato. então é muita coisa para administrar. Então se tiver como ter um apoio psicológico é muito importante nessa hora. Tô fazendo uma pausa aqui rapidinho para falar que se você tá gostando desse episódio, curte, se inscreve e compartilha com o máximo de pessoas possíveis para aumentar o nosso alcance. Valeu demais. E uma coisa que acho que vale a pena entender também, eu lembro que da época que eu estava procurando emprego fora, e que me ajudava um pouco a não me desestabilizar depois de tantos nãos, e principalmente tantos nãos na última etapa, igual o Samuca falou, é entender que muitas coisas influenciam o resultado final, não só a qualidade da minha resposta, a qualidade da minha entrevista. Tiveram processos em que eu perdi porque tinha alguém que já estava no país que tinha o mesmo perfil que eu, então para a empresa valia mais a pena contratar alguém local. Tiveram casos que eu não fui contratado por causa de meio que um racismo, uma xenofobia. Isso são coisas que não dependem de mim, entendeu? Então acho que quando a gente vai tomando muito não na cara, a primeira reação é pensar: "Putz, eu não sou bom o bastante. Eu nunca vou conseguir, ou eu vou ter que estudar anos e anos para conseguir algo". E é bom dar um passo para trás e lembrar que, no final das contas, são milhões de pessoas vivendo e influenciando a vida das outras de maneira aleatória. Então, na prática, pode ser que por um mero azar você não conseguiu, ou pode ser que por uma mera sorte você consiga, entendeu? Não que você não tem que estar preparado, não que o seu conhecimento não faça diferença, isso tudo faz diferença. Mas no final das contas tem um pontinho de sorte, o azar, que a gente tende a dar muita ênfase ao azar, quando ele acontece com a gente, e pouca ênfase à sorte quando ele acontece com a gente. Então quando a gente consegue, a gente fala: "Não, eu arrasei, eu fui bem na entrevista, eu estudei, eu me preparei", mas nessa hora você não pensa: "Putz, eu tive a sorte". Agora quando dá errado, a gente só foca no azar, fala: "Putz, que azar, não era pra mim". Não, tem que saber que existe um balanço, entendeu? Cara, isso faz total sentido. Eu estava conversando ontem com um colega meu que hoje ele trabalha para a Google, ele trabalha da Alemanha e ele veio aqui passar uma semana na Google aqui em Sunnyvale, na Califórnia. E a gente estava falando sobre essa questão de processo seletivo e negativas, e eu entendi que basicamente uma das coisas que ajuda também é você entender que faz parte. O não faz parte desse processo. E como o Diego estava falando, nem sempre o não é culpa sua. Então eu acredito que entender que o não faz parte, ele chega através de um conjunto de fatores, e focar naquilo que está dentro do meu controle, me ajuda a controlar essa ansiedade, esse sentimento de falha, de fracasso, sabe. Pô, pode ser que tinha um candidato melhor do que eu, de fato. O que que eu posso fazer a respeito disso? Tem algo que eu poderia estar melhor preparado? Ah, não, eu fui bem em todas as etapas e realmente tinha alguém ali que era fora da curva, beleza. Ou não, realmente eu poderia ter estudado esse tópico aqui melhor, ter me preparado melhor para responder as perguntas, para a parte de live coding, ter me exposto mais a esse tipo de cenário. Focar naquilo que tá dentro do nosso controle, porque senão a gente fica doente, cara. Devagando motivos e razões, eu não mereço, eu não dou conta, não vai dar certo. Eu escutei uma frase que tem quase que se tornado um mantra na minha vida: "O que não tem solução, solucionado está". Não adianta, se não tá fora do seu controle, você não consegue solucionar, trata como se tivesse solucionado, ou como se não fosse um problema seu, porque não adianta ficar sofrendo e cavando, né. Se não tem como você solucionar, já tá solucionado. Não tem como mudar. E são tantas variáveis, cara. A vaga fechou, o recrutador não respondeu, e é tanta coisa que pode dar errado, que tá fora do nosso controle. Cara, e isso é muito verdade, assim, eu também tive essa só pra fechar o assunto, eu tive, né, essa visão também, de realmente, o cara, ser sempre síndrome do impostor, mas no final, cara, a entrevista que eu passei bateu tão bem. Você sabe que, assim, a conexão que a gente teve foi muito genuína, real. No final da entrevista, sabe o que eles falaram? "Cara, eu vejo a cultura da empresa em você". Talvez seja isso que fez, não foi nem meu técnico lá, do meu pitch, tal, tal, tal. Foi que ele gostou. Eu falei: "Cara, eu vejo a cultura da empresa em você". Ponto. Deu match. Foi, deu certo. Ponto. 2 coisas aqui.
procurar apoio profissional e focar naquilo que tá dentro do seu controle. Boa. Agora vamos lá, Lucas. Você, coisas que você tem estudado, experimentado, ferramentas que têm mudado sua vida ultimamente. Cara, 2 coisas, eu tenho lido um livro que eu tô gostando muito, que chama 12 Rules for Life, do Jordan Peterson, 12 regras para a vida. Não é um livro técnico, né, é um livro pra vida, assim, bem interessante. Tô mais ou menos na metade do livro, recomendo. Uma outra coisa que eu tenho estudado, que eu tô bem animado, é sobre oratória. Descobri um mundo da oratória e tô bem empolgado em relação a isso. Tô fazendo um curso, tô lendo vários materiais, tô tentando colocar em prática. Espero que eu esteja conseguindo. Mas, cara, eu fiquei muito surpreso. Tem um acrônimo que é o WYSIWYG, que significa What you see is all there is. É como se eu pudesse representar isso numa imagem, é como se fosse aquela pessoa que tá com as 2 mãos, uma de cada lado do olho, focando em uma coisa só, e ela não consegue enxergar o resto. E era a minha visão de oratória. Pra mim, oratória era a habilidade de falar bem, basicamente assim, era a fala, né. Ah, a pessoa que fala bem, ela domina a oratória. E eu tô descobrindo que oratória é muito mais do que isso, cara. Oratória é imagem pessoal, é a sua forma de comunicar, não apenas verbal, mas a forma com que você se comunica com o seu corpo, com as suas expressões, com o seu estilo, com a sua aparência, com a escrita, enfim. O seu tom de voz, isso era mais óbvio, mas enfim. Tô bem fascinado com esse assunto, bem empolgado. Todo tempo que eu tenho extra, assim, eu quero pegar o material e continuar cavando ali pra ver, meu Deus, o que vem agora? Que legal. Descobri exercícios pra melhorar a dicção, exercícios pra reduzir vícios de linguagem. A gente é mineiro, né, cara? A gente tem mais vício de linguagem que qualquer pessoa da terra. É né, é é nu, é nó. Não, e no meu caso e no seu, Lucas, tem os vícios de linguagem e ainda tem o impacto do inglês, de viver inglês, né? Porque quando a gente aprende o inglês e vive inglês, queira ou não, parte das coisas que a gente aprende a falar inglês e que são mais habituais entra no nosso idioma português, mas para quem está no Brasil não faz sentido nenhum, Vira vocabulário, entendeu? Quando vou para o Brasil, às vira vezes, parte do eu nosso eu tenho que ficar vocabulário. me policiando para não usar alguns termos que eu sei que não fazem nenhum sentido no Brasil. Vou chegar num restaurante: "Eu posso ter um refrigerante?" O garçom fala assim: "Cara, o que que você pode, ué, por que você tá me perguntando se você pode?" Não, você não era suposto ter feito isso. Nossa, eu já usei essa. Não era suposto pra você fazer isso. Nossa, Quem tá imerso entende, não é bobeira. Essas coisas acontecem mesmo, porque você tá o dia inteiro falando outro idioma, cara. Seu cérebro tá com aquilo ali, gravado, né. Isso vai acontecer invariavelmente. não, e você falou sobre dicção e sobre oratória. Eu lembro que os episódios da última temporada, eu que editei, né, e os primeiros episódios, eu fiquei tão frustrado, mas tão frustrado em me escutar falando. Falei: "Gente, como que eu falo mal desse jeito e nunca tinha reparado?" A gente não percebe, cara. E quando você se escuta falando, quando você se acho que é um exercício que todo mundo pode fazer. Se grava conversando com alguém por 1 hora e depois senta pra escutar. É impressionante a quantidade de costumes errados que a gente tem, vacilos de linguagem. Não, e eu quero deixar claro pra todo mundo que eu não falo bem assim não, viu gente? Ninguém aqui fala bem assim não. A gente tem um editor sensacional que arranca todos né, ah, as pausas, etc. Então dá a impressão que Editor, não é. arranque esse num não, porque ele faz parte, tá? Então a gente às vezes passa a impressão de ter um nível de oratória muito melhor do que é na realidade. Mas enfim, é algo que eu tenho estudado, que eu tô achando bem interessante, que eu acredito que faz sentido para qualquer pessoa em qualquer etapa de carreira, qualquer mercado, qualquer coisa que a pessoa fizer, porque a comunicação tá em tudo e ela vai influenciar nos resultados da sua vida diretamente, especialmente se você focar nisso. Que curso é esse que você encontrou? Cara, eu comprei um curso do El Professor da Oratória. Ele é um dos influenciadores aí que são referência nesse assunto. O curso dele já tem um material vasto. Eu também fiz a minha própria curadoria de conteúdo online, de YouTube e podcast que fala sobre o assunto. Eu sempre gosto de fazer isso para qualquer coisa que eu estudo. Inclusive, até deixo como uma dica aí. Eu tô buscando um assunto, seja ele qual for, técnico ou não técnico. Normalmente eu faço uma curadoria do que existe de material gratuito,
especialmente YouTube e podcasts de forma geral. Se tiver e-book também, ótimo. Eu tento consumir esse material para me entender mais sobre o assunto e expandir minha mente. E a partir daí eu busco o que é pago. Pô, tem algum livro que vai me ajudar a aprofundar nesse assunto? Ou tem algum curso que vai acelerar o meu processo de aprendizado, que já tem aquele conhecimento estruturado, organizado, dividido em etapas? Aí eu com certeza vou investir nisso. E foi exatamente o que eu fiz com a oratória. Eu tinha feito a minha curadoria, escutado dezenas de podcasts, vídeos, interessei muito pelo assunto e busquei um material que tivesse organizado e me desse essa estrutura e me ajudasse com a frequência do estudo também. E você tá focando em inglês ou português? Cara, o curso é todo em português, apesar de que as técnicas funcionam indiferentemente do idioma. Então, por exemplo, os exercícios que você pode fazer de preparação para falar em público, por exemplo, você pode usar, por exemplo, meditação, você pode fazer um exercício com a caneta na boca para melhorar a sua dicção, isso independente do idioma, não importa se é português, se é inglês, sacou? Muito legal. E galera, isso tudo que a gente tá comentando aqui, a gente vai deixar link na descrição, tá? A gente depois vai anotar tudo direitinho, vai estar fácil, de fácil acesso. Ligando a uma coisa que você falou, vou citar uma ferramenta que eu comecei a usar que eu não conhecia, ela é antiga, então talvez muita gente já conhecesse, mas ela começou a usar AI agora igual todas as ferramentas do mundo, e ela ficou muito melhor. Chama Grammarly. É uma ferramentazinha que você instala no seu Mac ou no seu Windows, ou até no Android e iPhone também tem. E basicamente você escreve quando você escreve alguma coisa em inglês, um e-mail, uma mensagem, o que for, ele aparece um balãozinho do lado direito. Você consegue clicar e ele vai te dar sugestões de talvez correção de erros de gramática, de pontuação. E com o ChatGPT você consegue pedir, deixa isso mais profissional, ou deixa isso mais amigável. Eu moro aqui no Canadá, falo inglês o dia inteiro no trabalho, mas eu não sou nativo. Então, com essa ferramenta, eu tenho melhorado tanto a minha capacidade de escrever, não só o output final, o resultado final, de ele gerar algo melhor pra mim, mas eu leio o que ele gerou depois e aprendo, e a próxima vez que eu escrevo já sai melhor, entendeu? Então, pra quem vive em outro idioma aí, acho que vale a pena dar uma testada. Acho que Cara, é um game changer. Eu inclusive pago a versão premium do Grammarly de tão bom que ela é. É o que você falou, você consegue determinar o tom da sua mensagem, se o foco é mais business, se é acadêmico, se é informal, e fazer com que a sua mensagem pareça mais fluida mesmo, como se fosse um nativo falando. O incrível disso também é que a gente vai aprendendo mais vocabulário, né, cara? sim, com certeza. Vão aparecendo mais palavrinhas ali, mais expressões que ajudam a gente a melhorar também. Agora, tem uma outra ferramenta que é a Language Tool, que eu uso ela também, mas eu uso ela especificamente para português, porque o Grammarly, infelizmente, ele não tem suporte para o português brasileiro. Mas o Language Tool tem. Praticamente a mesma coisa, mesmo objetivo do Grammarly, mas ele suporta mais idiomas. Então, quem está buscando aí alguma coisa para português, o Language Tool tem sido a minha opção. Eu tenho mais uma pra falar. É um conglomerado de coisas que eu tenho agregado no meu dia a dia que estão. Eu tô gostando, tá deixando as coisas mais fáceis. Eu não tô usando mais o Notion. Notion me fez muita raiva em algumas coisas e eu desisti. Mas eu encontrei uma ferramenta que chama Craft, que é bem parecido com o Notion, só que eu achei ela mais fácil de organizar. Eu achei que o Notion era muito fácil ele ficar bagunçado. Eu estava gastando mais tempo no meu OCD tentando deixar o Notion bonitinho do que só escrevendo e registrando o que eu tinha que registrar. O Craft eu achei ele menos distrativo, sabe? Eu achei mais fácil produzir e não me ligar muito com o formato e fica bonito, fica fácil de encontrar. E uma coisa que eu comecei a fazer, muito normal eu estar escutando um podcast, escutar algo que eu falo: "Putz, isso aqui é algo que eu queria tomar alguma ação". Aí, geralmente eu tô escutando podcast ou quando eu tô dirigindo, ou quando eu tô na rua andando com o cachorro, ou algo do tipo, então eu não tô com o meu celular na mão pra escrever alguma coisa. Eu comecei a simplesmente tirar um print da tela do meu celular, onde tá o podcast tocando, tem o horário. Aí esse print eu copio, colo no Craft. O Craft tem meio que suas notas do dia, que são notas genéricas do dia. Então faço um print, colo no Craft. E às vezes eu escrevo uma frase. E o que eu comecei a fazer todo dia de manhã, eu abro o meu Craft, vejo o dia anterior, e meio que processo toda essa informação do dia anterior, seja podcast, ou seja uma ideia que eu tive durante o dia. Eu falei: "Putz, isso aqui é uma ideia legal de um produto. Ó, isso aqui talvez seja algo interessante pra eu falar pra alguém da minha equipe, alguém que eu lidero". Então eu vou anotando todas essas notas randômicas na minha nota do dia. No dia seguinte de manhã eu sento, quando eu tô planejando meu dia,
eu capturo cada uma dessas coisas, ou elas vão virar um to-do em alguma lista minha, ou vai virar um e-mail, ou vai virar algo que eu tenho que fazer, mas eu meio que processo o meu inbox, do mesmo jeito que a gente processa o inbox do e-mail, a gente tenta deixar ele vazio, eu processo o meu inbox do dia, das minhas anotações, pra garantir que tudo que ontem eu falei que eu queria pensar um pouco mais sobre, eu tive um tempo pra pensar e pra realmente resolver e colocar em algum lugar onde não vai ficar esquecido, sabe. Cara, que legal. Achei isso muito legal. Cara, sabe que eu tenho um approach parecido, mas pra esses momentos, assim, que, putz, ouvi um negócio aqui, preciso anotar, eu uso o bom e velho WhatsApp. Eu tenho um chat comigo mesmo lá, Ah, esse Sério? daí é. eu vou jogando essas coisas lá, em algum momento eu pego ele e transformo em task. E eu gosto de concentrar minhas coisas na minha agenda, então eu uso o Google Calendar, a minha vida tá ali, né, o que eu tenho que fazer, eu crio tasks, aí as minhas tasks normalmente vão me levar pra algum lugar onde eu tô mais organizado, por exemplo. Se é alguma coisa mais elaborada, tô desenvolvendo um treinamento aqui. Aí normalmente eu tô usando o Notion. Aí na task ali no Calendar vai ter o link pro meu Notion, onde eu tô organizando esse treinamento. Você continua usando o Notion para bastante coisa, inclusive. É uma ferramenta poderosa. Eu já organizei também minha vida tanto no Notion, vou É sair difícil, dele, né, cara? mas eu gostei desse aí, dessa ideia do Craft. É bem Agora você semelhante. falou do Google Calendar, você tá usando aquela função de agendamento, de página de agendamento? Isso é novo no Eu Google não Calendar. uso ela porque eu já usava o Calendly, que é uma Eles ferramenta. demoraram, velho, a Eles demoraram lançar. muito chegar ali. E o Calendly é muito bom, porque eu consigo integrar diversas fontes, né, calendários diferentes, então profissional com pessoal. Tipo assim, o seu calendário profissional com o Isso, e pessoal. aí eu tenho uma agenda Isso é concisa, então se interessante. eu mando o meu link de agendamento para alguém, só vai ter disponível aquilo que está realmente disponível, considerando meu calendário profissional, meu calendário pessoal, se eu tenho, sei lá, médico que eu tenho que levar meu filho, igual eu levei meu filho para vacinar outro dia. Então é uma ferramenta muito poderosa, eu não tô querendo sair do Calendly não, apesar do Google ter chegado bem próximo, assim, da solução deles. Uma pergunta sobre a maneira como você organiza o seu calendário. Como você faz, Lucas? É algo que você faz semanalmente, diariamente? Como você gerencia isso geralmente? Eu faço planejamento semanal. Eu não aconselho planejamento diário, de tipo assim, sentar de manhã no dia para planejar o seu dia. Eu acredito num planejamento semanal. Então minha semana já tem as coisas que são corriqueiras, né, mas que eu mantenho na minha agenda, por exemplo, a agenda de escola dos meus filhos, a agenda extracurricular dos meus filhos, natação, karatê, etcétera. Essas coisas sempre vão estar lá já por default. Mas eu gosto de chegar na sexta-feira ou no final de semana e planejar minha semana seguinte com os meus 3, no máximo, objetivos principais, assim, quais são as 3 coisas principais que eu preciso ou que eu quero Legal. alcançar nessa próxima semana. Para isso ficar priorizado e eu já ter slots do meu dia preparados para isso e ocupados. Eu também gosto de ocupar slots para imprevisto. Então, por exemplo, às vezes vai ter uma tarde de quarta-feira que eu não tenho reunião nenhuma. Aí nesse meu planejamento eu já ocupo ele. Ocupo lá 3 horas para imprevisto, que sempre vai acontecer. Eu só quero uma forma também de me proteger, porque senão fica todo mundo assim: "Ah, tem como a gente marcar uma reunião? Tem como a gente marcar uma reunião? Ah, tem um espaço vazio aqui". A gente fica preenchendo espaço vazio e vira aquela loucura. Aí aquilo que era prioridade de fato, não é alcançado, não é observado. Então eu gosto de fazer assim, coloco tudo na minha agenda e faço planejamento semanal. Gostei dessa ideia de ter as 3 coisas, pelo menos, que são seus alvos da semana, bloqueados no começo da semana já, pra garantir Pelo que menos não, no máximo, cara. Assim, pra mim, se eu colocar mais de 3, dificilmente eu vou conseguir. Então é um negócio até pra mim gerenciar a minha própria expectativa. Legal, né? Porque quando você põe muita coisa, acaba virando até frustração, é até pior. Aí tudo vira prioridade, você divide sua atenção, você ocupa sua mente com aquilo. Tem um livro muito legal, não é só um livro, na verdade, mas é até um treinamento que chama Getting Things Done, que ele fala sobre você esvaziar sua mente. Você não pode ficar pensando que você tem 1000 coisas pra fazer. Você tem que se organizar para que você possa focar em uma coisa de cada vez. E é isso que eu tento fazer com a agenda. a descrição desse podcast vai estar cheia de sugestão de livro, hein. Já é o segundo ou terceiro. Vai. Não, então eu vou terminar, vou dar mais um aqui que eu tô terminando minha primeira leitura do ano, né? Esse livro já estava na minha lista há muito tempo. Essencialismo, muito bom para quem tem dificuldade de falar não, que tem apego com as coisas, né? O essencialismo ele fala muito dessa questão do seu tempo mesmo, de esvaziar, assim, de desapegar das coisas, das boas propostas para perseguir as excelentes. Gostei. Que você tem que entender que você tem que cortar mesmo as coisas da sua vida, né? Para você ter tempo para as coisas que realmente importam. Isso é então muito legal, essencialismo.
a disciplinada busca por menos. Muito bom, cara. Pra quebrar o tom de seriedade e profissionalismo, eu vou dar uma indicação de um livro de fantasia, que assim, eu vou dizer que tá no meu top 3 de melhores livros que eu já li, tá, assim, acho que tá quase que esbarrando no Senhor dos Anéis ali de cima, falando: Caraca, "Ó, acho que chama O Nome do Vento", em português o nome do livro. O Nome do Vento é o primeiro livro da coleção. A crônica inteira chama Crônica do Matador de Rei. Em teoria vão ser 3 livros, já saíram 2. O terceiro livro tem só 10 anos que a galera tá esperando que por ele. isso, cara? Tá parecendo Game of Thrones aí, né? Eu vou dizer que, assim, eu nunca li um livro que me deixou tão envolvido na história, sem forçação de barra, sabe. Ele não Cara, precisa isso é muito bom, né, aquela sensação de você estar lá dentro daquela nossa, história e não querer parar de ler. e o jeito que o autor escreve é tão poético, que, assim, autores que eu gostava um autor que eu sempre gostei muito de ler é o Ken Follett. Ken Follett é quem é o que escreveu sobre a Primeira, Segunda, Terceira Guerra e a Guerra Fria. Tem uma crônica dele que é bem famosa, que meio que você precisa ler pra entender o século que a gente tá. Eu sempre gostei muito do livro dele. Eu li esse livro novo, O Nome do Vento, que é de outro autor, e voltei pra ler mais um livro do Ken Follett logo depois. Cara, você acredita que eu comecei a achar o Ken Follett pobre, não em questão de linguagem? Que isso. Não tô falando que o Ken Follett é ruim, ele é um ótimo escritor, amo os livros dele. Mas é porque a Crônica do Matador de Rei, a linguagem, a poesia da escrita é tão forte, que qualquer outra coisa que eu li depois ficou: podia ser melhor". Cara, eu estava até olhando pra minha estante ali, porque eu sou fã de livro de fantasia também. Tudo que é fantasia, C.S. Lewis, Tolkien, o Martin, e o ano passado eu terminei de ler o Fire and Blood. Hum, É o prequels do Game of Thrones, né, que é um puta livraço, cara, grossão, gigantesco. Mas é muito bom, cara, ele me envolveu bastante também, só que aí é sangue, traição, guerra, morte, isso que eu achei legal. destruição. Isso que eu achei legal desse livro O Nome do Vento, é que ele não precisa disso, entendeu? Ele não precisa de nada muito incrível pra te atrair na história. É só uma história muito bem contada e uma aventura muito interessante, entendeu? É aquele livro leve que eu posso ler pra minha filha de quando ela tiver uma idade que ela vai Aí entender é a legal, história, outra sem pegada. nenhum problema, entendeu? Ela não tem ninguém perdendo a cabeça no final da temporada, entendeu? Muito bom. Essa é a minha recomendação de livro. Então é isso, gente. A gente já terminou com uma boa sugestão de livros, então todos os links vão estar aqui na descrição. Continuem com a gente, acho que tem bastante entrevistas interessantes por vir. A gente vai ter entrevista com uma pessoa que é PhD em AI, fez o PhD fora do Brasil, fez o PhD aqui no Canadá. A gente vai entrevistar uma pessoa que trabalha em uma das Big Techs, tem entrevista com recrutadores. Então, assim, tem muita coisa interessante por vir, além dessas conversas aleatórias nossas que eu acho que sempre trazem muito valor e que eu sempre me divirto muito. Então, continuem com a gente. Cara, muito bom. Estamos de volta. Não deixa de curtir e compartilhar com as pessoas que você acredita que vão fazer uso daquilo que a gente falou aqui hoje. Espero que vocês gostem dos próximos episódios. Como eu falei lá no início, não deixa de deixar suas sugestões. Coloque suas sugestões de pauta, de pessoas, de material que vocês gostariam que fossem abordados aqui. E obrigado por estarem com a gente mais esse ano, hein? Valeu, galera. 2024 vai trazer muita coisa boa pra gente. Prazer receber vocês aqui nessa nova temporada. Queremos trocar muitas figurinhas com vocês e contribuir também com a carreira de vocês, né? Com muitos códigos de carreira. Obrigado, valeu demais. Até a próxima. Valeu, falou! Valeu, galera. Até mais.